temos a parte mais difícil. Então, agora falta somente comprar umas ferramentas, instalar, e a partir de amanhã essas providências já vão estar sendo tomadas. Amém? Então, como eu já previ aos irmãos, nós vamos estar meditando no Salmo 91, um salmo maravilhoso, um salmo que eu decidi no meu coração falá-lo de cor. Não vou fazer isso aqui hoje nesse culto. Pastor, você já deveria saber. É que a Bíblia tem 1118 capítulos, então nem sempre dá para decorar todos. Mas o 23 eu sei de cor. Não lhe falarei ele hoje, mas eu sei de cor. Mas alguém sabe o Salmo 23 inteiro? O Salmo dos nomes de Deus. Cada versículo é um nome de Deus. São 6 versos, 6 nomes, aleluia. Mas o Salmo 91, eu fiz questão de colocar esses 3 escudos, porque às vezes os irmãos leem a Bíblia e tem aquelas palavras que os irmãos não conhecem na Bíblia e não sabem o que é. Mas se antigamente dava para você descobrir lendo outras traduções ou até mesmo dicionário, hoje muito mais, porque você tem a Wikipédia aí na internet, tem muita coisa boa. Mas isso aí é o pavês e escudo. Escudo e bloqueio. Né? Você pensou que era pavê de comer? E era um monte de pavê? Não, Deus ele me protege e põe um monte de pavê na minha frente. Não. Tá vendo? Um escudo maior que os homens. Os homens estão lá atrás. Então eles estão protegidos das flechas, protegidos das lanças. E quando a palavra do Senhor no Salmo 91 diz que Deus é o nosso escudo e bloqueio, pavês e escudo, diz que o Senhor está nos protegendo acima das lanças, acima. O diabo pode tentar com a sua estratégia mais fina te acertar uma lança, mas o teu Deus é um pavês e escudo. Fala aleluias. Oh, glória a Deus então. Neste salmo, está escrito ali, ó, Salmo 91, segundo Calvino. Porque há muitos comentaristas maravilhosos da Bíblia, e João Calvino é um sujeito especial na exposição da palavra de Deus, e ele tem um livro de salmos que dá quase 4 mil páginas, e é um livro maravilhoso. Eu peguei a exposição que ele traz de Salmos 91. Nós temos uma exposição também no nosso livro de Salmos, Cantando Salmos, lá do pastor Silvio. E o Salmo 91 que o pastor Silvio escreve, ele traz mesmo a base do Salmo, que é a proteção divina. Então ele lança ali vários tipos de ataques, de coisas que poderiam acontecer com a sua vida. E qual é a proteção de Deus? E aleluia, maravilhoso. Mas como nós estamos nesses dias falando dos salmos para um tempo de crise, declarar para viver, então nós queremos ver ele na totalidade. Não é apenas ser livre do mal. O Salmo 91, ele é muito maior do que livrar alguém do mal. Livra do mal, mas em circunstâncias tão maiores, de dimensões tão maiores. O próprio João Calvino dividiu esse salmo em 4 seções, e é assim que nós vamos meditar nesses próximos minutos. Então nós somos ensinados nesse salmo que Deus ele vigia pela segurança do seu povo. Fala para quem está do seu lado, Deus vigia pela sua segurança. Aleluia. E esse salmo nos exorta a avançar no meio de perigos. Mas eu tenho medo de fazer isso. O Salmo 91, ele te exorta, ele diz, você deve ir no meio dos perigos. Por quê? Porque ele é o salmo da sua proteção. Por um lado, quem está protegido não vai ter problema com o perigo. Então, por isso, deveríamos avançar sempre. E a confiança, a verdade que é inculcada, né, que o salmista quer impregnar na mente das pessoas, porque era uma música esse salmo, né? Eu encontrei uma música do Salmo 91, mas era um regão. Falei, não vou trazer não, vai que uns aí escandaliza, né? Não gosta muito. Mas eu achei ela muito boa, ouvi ela pelo menos umas 50 vezes ontem, estudando esses salmos aqui. E aleluia. Então, a verdade inculcada é de que, embora muitas pessoas falem da providência divina e confessam que crê em Deus e exerce uma vigilância especial, poucos são aqueles que realmente
confie em Deus de verdade. É por isso que você vai ver palavras no Salmo 91 que são promessas ricas e fortes, mas que parece que não é uma verdade na sua vida. Eu vou te falar uma coisa, quando você lê a Bíblia, tudo que você vê lá na Bíblia que não acontece na sua vida, você deve parar e falar: Deus, parei nesse versículo e eu quero meditar e aprender esse versículo, como que isso vai ser uma verdade na minha vida? Como eu vou pôr isso em prática? O Salmo 91, ele é cheio disso. Só que o Salmo 91, ele tem uma promessa no verso 10, que é a promessa que eu acredito que é incomparável, irmãos, não existe quem possa prometer isso de graça, como o nosso Deus promete de graça. Quem não quer viver com uma promessa dessa se cumprindo? Olha qual é a promessa do Salmo 91, verso 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Meu Deus, não vai acontecer com você nenhum mal, vírgula. Não vai ter nunca nenhuma praga na sua família. O que é a tenda? É a casa onde mora a família. Ah, que promessa é essa? Ah, pastor, eu não vivo essa promessa. Deve começar a viver hoje. Diz amém. Vamos ler com calma os 16 versos. Eu pus uma figura que eu achei adequada para cada verso. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Geralmente as pessoas esquecem esse E. Ela põe: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Não. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa. São duas atitudes. Mas o que acontece com quem habita e descansa? Diz ao Senhor. Diz o quê? Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Essa foto é do Monte Sião. Os montes Siãos, os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Quem é que permanece para sempre inabalável? Quem diz ao Senhor, diz o quê? Ele é meu refúgio, Ele é meu baluarte, Ele é o meu Deus e nele eu confio. O que é baluarte? Meu objeto de louvor. Não louvo dinheiro, não louvo irmãos, não louvo palavra de homens e nem música de ninguém. Eu louvo ao Senhor. Só o Senhor é o meu baluarte. Então veja, esse diz ao Senhor não é nem propriamente palavras, é uma atitude. Que atitude? Se você habita e descansa, é como se você estivesse falando: eu habito e descanso no esconderijo do Altíssimo, porque Ele é o meu refúgio, porque é Ele que eu louvo, porque Ele é o meu Deus, porque nele eu confio. O verso 3. Não foi o verso 3 ali. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então veja, se por um lado está no esconderijo do Altíssimo, diz ao Senhor, por outro lado você é livre do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Mas no verso 4 ele continua e diz: cobrir-te-á com suas penas, e sob suas asas estarás seguros. Sua verdade é pavês e escudo. É aqueles escudos que eu coloquei no começo. A verdade do Senhor permite com que você esteja 100% guardado, protegido. É verdade, é escudo, Ele te protege com as suas penas. Algumas versões, eu li esse salmo num monte de versão em espanhol, e ele fala: Ele te cobre com as suas plumas. Plumas também são penas, mas é um nome bem mais bonito. E aí eu ficava orando e falava: Senhor, eu estou aqui debaixo das suas plumas. Ah, dá uma sensação de segurança. Você fica assim tão valente.
Por quê dessa valentia? Porque está debaixo das asas do Senhor. O verso 5, ele entra na outra dimensão do Salmo, quando ele diz, não te assustarás. Olha, se você vive assustado, eu tenho uma dica para você. Vai se esconder no esconderijo do Altíssimo. Porque quem está lá, não te assustarás. Ele não é assustado. Com o quê? Com terror noturno. Nem com seta que voa de dia. Nem com peste que se propaga nas trevas. Nem com mortandade que assola ao meio-dia. Em outras palavras, quem confia no Senhor, quem habita no esconderijo do Altíssimo, não tem medo de mal algum. E tão somente não tem medo, que ele declara com ousadia, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Diz assim, e eu não serei atingido. Oh, aleluia. Já não basta toda a hoste maligna não poder te fazer mal algum, pode cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, você está imune, você está em segurança. O Senhor te livra no meio de 11.000 afetados. O verso 8 diz assim, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você sabe, esse castigo dos ímpios aqui, não é um dia do juízo, não é ir para o inferno. Não é o dia que Deus vai acertar conta. Esse castigo dos ímpios aqui é porque o ímpio aqui é o que não crê. Quem é esse ímpio aqui que você vai ver o castigo dele? É 1000 que cai de um lado e 10.000 que cai do outro. Por que caiu? Porque não confia no Senhor. E quem confia no Senhor é ímpio. Se você anda caindo, deixa eu te exortar. Confie no Senhor a partir de hoje. E quem confia vê o castigo dos ímpios. Tem vezes que a gente vê irmãos andando por caminho que você sabe, vai cair. Mas ele não quer nem saber, ele não te ouve, ele não escuta, ele não presta atenção no que você fala, ele vai e cai. Porque cai. Porque ainda tem um coração ímpio, ainda tem uma mente ímpia, ainda tem uma atitude ímpia. Verso 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo tua morada. Aí vem o verso 10, que é a maior promessa que nós podemos ter. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Por que não? Porque no verso 11 ele fala, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. E ainda mais, no verso 12 ainda existe uma ação diferente desses anjos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para quê? Para não tropeçares em alguma pedra. Deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente fala de você andar na graça, de você não andar na lei, é disso que eu estou falando. Quem anda preocupado com as pedras para não tropeçar, sempre tropeça. Porque um homem não tem condições de livrar a vida dele do tropeço. Mas se a sua vida não é se preocupar com as pedras, mas é morar junto com o Senhor, é confiar no Senhor, é descansar no Senhor, Ele te segurará pelas mãos através dos anjos e te livrará de tropeçar. Quem vive no esforço, faz muito esforço e não alcança a glória, porque só os anjos do Senhor podem te livrar de tropeço. O Salmo muda de novo no verso 13. Agora ele entra numa outra questão, uma batalha espiritual. Começa a mostrar agora a face da guerra do Salmo. Veja que não é apenas proteção, entra agora a face da guerra. O verso 13 diz, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Pisarás e calcarás. Pisa quando anda. Calcarás é esmagar. É pôr o calcanhar e girar o pé até esmagar tudo. Esmagar quem? Leão, áspide, leãozinho, serpente.
Batalha espiritual. Não, pastor, eu não me envolvo muito, não lidero célula, eu não assumo muito compromisso, porque você sabe, a guerra espiritual. Presta atenção, a guerra espiritual não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Simplesmente você ser nascido de novo, já existe uma guerra espiritual para te derrubar. Ou você aprende a pisar na cobra e no dragão e na serpente, ou eles vão pisar em você. O verso 14 continua falando da guerra. Porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Verso 15 mostra a tônica da guerra. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você sabe, eu não posso me adiantar, mas quando fala aqui, ó, o glorificarei, sabe o que significa isso? Deus vai te ouvir na angústia, vai te livrar na angústia, e ele vai ver, todo mundo viu você quebrado, derrubado, destruído, aí ele vai te pegar, ele vai te limpar, ele vai te ajudar, e ele vai pôr a glória dele em você. Agora tudo que você não precisa fazer, você faz. Agora tudo que você não era, você começa a ser. Agora tudo que os outros sempre quis fazer, Deus começa a fazer, você fazer. E as pessoas falam, essa pessoa está tão diferente, ela está glorificada. É ela? Não, é o Senhor nela. Então quando ele fala, eu glorificarei, ele vai pôr a glória dele em você e em mim. Vê lá, se um dia eu podia estar aqui ensinando, exortando alguém, mas um dia o Senhor colocou a glória dele em mim. Eu não estou te falando uma palavra que eu não creio, que eu não vivo e que eu não já fui tão abençoado. Porque ele glorifica, colocando ele em nós. E quem te vê já não te vê, mas vê o Senhor em você. Ah! Meu Deus! Verso 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Demais, irmãos. Demais. Isso aqui não é para estar aberto numa estante com as páginas amarelas, não. É para estar aberto no nosso coração e nos nossos lábios, principalmente em dias como este. Oh, aleluia. Está dividido em 4 partes. Agora vamos a elas. Do versículo 1 até o versículo 4, a ênfase, a tônica do Salmo é quem habita e descansa. Então ele vai mostrar nesses 4 versos que habitar com o Senhor, que descansar no Senhor, não é uma coisa qualquer. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem é esse? É aquele que tem Deus como o guardião de sua segurança. É aquele que descansa na sombra do Senhor. Habitar sobre a sua sombra, no sentido em que experimentam uma abundante extensão, é o mesmo que habitar embaixo de uma proteção. Os homens geralmente buscam muitos esconderijos. Você sabe que para escrever esse salmo, o salmista está usando exemplos. E dentro dos exemplos que ele usa, ele está aqui falando, quem habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, é protegido. Por quê? Porque naquela época era uma época de tendas, de cavernas, de muitas montanhas. Então as pessoas não tinham moradia como nós, necessariamente ali, registrada. Muitas pessoas não tinham, e elas habitavam em terrenos, onde elas iam encontrando, montando tendas. Numa época de fuga, para fugir da morte, para fugir de inimigos, elas se escondiam em cavernas. Então provavelmente o salmista está vendo homens escondidos em caverna. O salmista que é Davi, e ele mesmo escondeu em caverna muitas vezes. Fez a sua equipe mais vencedora lá na caverna de Adulão. Então ele sabia o que era se esconder da morte nas cavernas. Mas ele fala, aquele que habita na caverna do Altíssimo é que está protegido.
Não é na caverna de Adulão. Não é na caverna lá em cima no Monte Sião. Não é numa caverna lá embaixo num vale. É quem está numa caverna que é a sombra e o esconderijo do Altíssimo. Porque nas cavernas mais escondidas dessa terra vão te encontrar. E ali te matarão. Mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, ainda que à frente de todos, à luz do meio-dia, todos estão te enxergando e te vendo, ninguém colocará a mão em você, porque a sua proteção não é rochas, não é buracos escuros, é o Senhor. Oh. Então o Senhor é a única fortaleza. As pessoas buscam muitos refúgios, buscam muitos esconderijos. Não, vou dormir bastante para mim não lembrar do meu problema. Não, eu vou parar de pensar para mim esquecer e aí eu não tenho mais problema. Eu vou, de repente, largar minha família e deixar eles viverem sozinhos e sumir, porque eu sozinho dou problema só para mim. Qualquer outra caverna, você vai ter problema. A menos que você habite no esconderijo do Altíssimo e ali descanse na sombra do Onipotente, você não viverá em paz. Oh. Esse é o verso 1. Agora o verso 4 ele fala: cobre-te com as suas penas, com as suas plumas. E faz a comparação aqui com a galinha. Porque a gente sabe que é a galinha. Porque quando Jesus está falando com os discípulos, ele fala: quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então, sabe, eu não sei se você já viu essa cena, eu já vi muitas vezes. Quanto aqui já viu galinha e já viu pintinho? Nós damos um sinal com a mão. E já viu assim, começa a chover, ela abre as asas assim, os pintinhos entram tudo embaixo, ela fecha. Já viu isso? Então, o Senhor ele está usando esse exemplo. Então o mal vai vir uma cobra, vai vir uma tempestade, vai vir, aí a galinha, ela abre as asas assim, os pintinhos entram dentro, ali eles estão guardados, protegidos, a pedra bate na asa da galinha, a cobra ela vai espantar com o bico dela, e a chuva não vai molhar eles estão ali protegidos, quentinhos, guardados, e sentindo a maior segurança. Minha mãe é o máximo. E Deus está falando, eu sou assim. Jesus está falando, eu sou assim. Aí você pode pensar, mas pastor, uma galinha é um ser muito frágil. Uma galinha pode ser facilmente atacada e destruída com seus pintinhos e tudo. É verdade. A galinha sim, mas o Senhor não. E Ele não está falando que uma galinha virá nos proteger, mas que Ele é como a galinha que nos protegerá. Oh, pode vir um demônio, pode vir a pessoa, pode vir o que for, debaixo das asas do Senhor estaremos protegidos, guardados e em segurança. Oh. Aleluia. Essa é a parte 1. A parte 2 diz, do verso 5 ao 8, que nós estamos tendo proteção entre guerras e ataques ocultistas. Eu vou te falar uma coisa. A gente é muito atacado todos os dias, mas não percebemos. Exatamente por causa do Senhor que nos guarda e nos protege. Você não precisa ficar sabendo se você foi atacado ou não. Mas você pode ter certeza, você está sendo e Ele está te guardando. Como é que Ele está te guardando? Os versos colocam uma série de ataques que nós mesmos não procuramos, mas eles vêm. Um chamado terror noturno. Terror noturno deve ser um monstro na madrugada. Seta que voa de dia, uma flecha. Seta era uma flecha. Tanto que tem traduções do Salmo 91 que não escreve seta, escreve flecha. Não terás medo da assombração da noite, nem da flecha que voa de dia. Uma flecha inflamada, uma flecha que vem do inferno, um dardo. Ele continua e ele fala, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia.
Aí ele diz, caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, porque com os seus olhos você vai ver o castigo dos ímpios. Então nessa sessão, no verso 5, ele começa dizendo, não terás medo. Não te atemorizarás. Quem está no esconderijo do Altíssimo não está com medo. O salmista continua insistindo sobre a verdade que ele está dizendo. Confiamos com certeza na provisão divina. E nós estaremos então seguros dos ataques de Satanás. Agora, aqui entra uma questão prática. Deus, ele precisa de nos treinar para vencer essa segunda parte do Salmo. Não é assim, simplesmente, olhando e lendo. E aí eu vou te dar uma dica hoje muito boa. E eu pratico isso, e minha esposa pratica também, a gente aprende muito isso diante de Deus. Quem tem mais experiência, que já praticou isso, ele consegue então enxergar o ataque e descansar no Senhor. Mas quem não tem, acaba sofrendo muito. Deus coloca a gente num teste. Qual teste? O teste, ele se dá quando nós somos surpreendidos com algum perigo. De repente acontece alguma coisa. Você está encrencado. Você está arruinado. Você está debaixo de um ataque. Você está debaixo de uma situação que você não sabe como que aconteceu, como é que se iniciou. Alguns que ficam ouvindo voz e a casa dele parece um circo de assombrações e a vida dele às vezes não dorme, às vezes não consegue ficar sozinho e tem pavores e terrores, acontecem coisas. É o teste, Deus deixa toda esta malignidade dos versos começar a te pegar e vir sobre você. Aí começa a acontecer o que com você quando você é atacado por estas malignidades? Você começa a ter dúvidas no coração. Mas essa é a razão porque o salmista, ele fala que é específico os males. Não são um apenas, são muitos. E aí ele começa a encorajar o povo de Deus, colocando todos esses nomes. Terror noturno, seta que voa, mortandade, e vai ter uma pestilência de um lado, uma outra maior do outro. Para quê? Para que nesse momento de angústia, você se renda. Como que se rende, irmãos? Eu não sei o que está acontecendo. Eu não posso fazer nada para mudar o que está acontecendo, se não me recorrer ao Senhor. Por isso, nesses dias ruins, não vou enfrentar homens e nem mulheres, e nem debater, e nem discutir, nem tentar convencer. Eu me chegarei a Deus, encostarei em Deus e verei a minha salvação. E Deus, ele então vai permitir muitos testes, muitos ataques. Por quê? Para que ele sempre possa contar com a sua confiança. Isso vai ter um efeito duplo. Por um lado, quando o diabo te atacar, você sabe, você confia em Deus, você segura em Deus. Por outro lado, quando o diabo atacar alguém que você conhece, e aquela pessoa entrar em amplos desespero, em franco desespero, você calma. Eu sei o que está acontecendo. Eu já passei por isso. Nós vamos nos apegar ao Senhor e você verá o livramento. Oh, quantas pessoas destroem suas vidas porque entraram num teste e começam a não saber o que está acontecendo, quando só apegar ao Senhor resolveria. Mas ela não apegou ao Senhor. Então ela acha, fizeram macumba para mim. Alguém pôs meu nome na boca do sapo. Não tem nem sapo e nem esses demônios da macumba ali. Ali é tudo coisa muito pior. Muito mais grande, com muito mais intensidade. Se aquilo não vai te fazer mal, imagina um sapo com o teu nome na boca. Porém, nesses dias de ataque, o Senhor vai esperar que você
vire para ele e fale: não vou atacar ninguém. Não é culpa do João, não é culpa do Zé, não é culpa da Maria, não é culpa daquela que fez a fofoca. Não, agora eu vou pegar aqui no Senhor. Eu não levantarei acusações para quem quer que seja. Eu vou me apegar no Senhor. Em outras palavras, quando a coisa engrossar para o seu lado, não brigue com seres humanos. Encoste no Senhor. Aleluia. O verso 7 é um dos conhecidíssimos do Salmo. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, tu não serás atingido. O salmista agora, ele não hesita em asseverar que quando a ruína universal prevalece, Deus guarda seus filhos. Esse negócio de cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, é um problema generalizado. Só pode estar afetando um país, um continente, um mundo. Isso é uma crise de dimensões enormes. Mas a lição é uma só para todos nós. Uma só. O verso 8, ele mostra a resolução do verso 7. Como é que cai 1000 do seu lado e 10.000 na sua direita e você não é atingido? Às vezes você fica pensando, eu estou aqui no centro, então tem 10.000 demônios aqui e 10.000 demônios aqui. Aí os 11.000 demônios recebem o fogo de Deus e cai. Não está falando de demônio. Está falando de gente. E quem é essa gente? Ah, mas eu não vi 10.000 pessoas que eu conheço assim ser afetado nesses dias. Não, mas eu também não vi esses outros 1.000 aqui. Veja bem, o que quer dizer? Você está dentro de uma caverna. Essa caverna é o esconderijo do Altíssimo. É como se Deus viesse com a mão e fizesse uma sombra assim em cima de você. Por isso que fala que você está na sombra do Onipotente. Aí, imagina que ao redor da minha mão aqui, ó, tá chovendo flecha demoníaca. Tá chovendo desemprego. Tá chovendo loucura. Tá chovendo morte. Tá chovendo doença. E aqui dos meus lados tem muita gente, 11.000 pessoas aqui em volta de mim. Essa chuva pega os 11.000. Mas por que não me pega? Porque eu estou aqui embaixo da mão do Senhor. Eu estou aqui na sombra. O ataque vem, bate na mão do Senhor e vai para os lados. Por isso, é possível que no momento de grande ataque, eu veja muita gente sofrendo os ataques. E eu não estou sofrendo. Porque eu sou mais bonitinho, porque eu já li a Bíblia, porque eu sou o pastor. Não! Porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. E ali dentro do esconderijo guardado, eu olho para os lados, aí eu fico vendo o castigo de quem não crê. O castigo de quem não entrou nesse esconderijo comigo. O castigo de quem acha que sabe o que é melhor para a sua própria vida. O castigo de quem fica falando, todo caminho leva para Deus, Deus é tudo amor. Deus realmente é amor. Pastor, então por que Deus deixa 11.000 pessoas ser atacado? Ele não deixa as 11.000, é as 11.000 que não quer entrar aqui embaixo, porque Deus tem uma mão grande para cobrir não só 11.000, mas todo ser humano. Quem não está em segurança não está porque não quer. Porque não ouve. Hoje você está entre os inabaláveis ou entre os 11.000? Pergunta. Vamos avançar. Parte 3, dos versos 9 até o 12, fala do auxílio do anjo da guarda.
Eu sei que essa palavra anjo da guarda, pastor, não, tem anjo da guarda. Olha para quem está do seu lado, tem anjo da guarda. Na verdade, vamos até poder enumerar alguns. Fala para ele assim, ó, fala, tem anjo da música, tem anjo dos recados, tem anjo dos presentes e tem anjo da guarda. E mais um monte que nós não conhecemos. Tem que falar essa também. Amém? Então aqui ele está falando, no verso 11, ele está falando, dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para guardar seus caminhos. E depois eles também vão guardar você, para você não tropeçar em nenhuma pedra. Ele especificamente mostra a forma de ensinar, porque os homens são demorados em aprender. Então o salmista ele é minucioso com essa história do anjo aqui, por um motivo. O alvo de Deus não é mostrar para nós anjo. O alvo de Deus não tem nada a ver com anjo. Dá tristeza quando pessoas falam de Jesus e há um tipo de celebração entre quem ouve. Mas se falar que viu um anjo, os irmãos dão pulo, rodeia, faz pirueta. Está errado, isso é até pecado. Porque o alvo do Senhor não é o anjo. O anjo é um ser serviçal de Deus. Um servo que serve. Agora veja, a Bíblia diz que aquele que se uniu ao Senhor tornou-se um só com Ele. Se o Senhor está em você, agindo dentro de você, o que é o anjo? Ah, mas e se os demônios furar o bloqueio do anjo? Tem que enfrentar o Jesus que está dentro de mim. E aí eu te digo, nem furo o bloqueio dos anjos e muito menos enfrento o Jesus que está em mim. Então veja, ele é minucioso em falar, olha, ainda que você talvez tenha dúvidas e tenha dificuldade de crer que Jesus é a sua rocha, a sua bandeira, a sua salvação, Deus forte e em quem você deve confiar, há uma hoste celestiais de anjo que te protege, que te guarda. Oh. O Salmo 91, ele faz mudanças frequentes entre nós, falando para Deus e falando para nós. No final, nós vamos encerrar com isso. O verso 1, mesmo ele começa, aquele que habita. Então eu estou falando para Deus, tu que habitas. Mas no verso 2 ele fala, diz ao Senhor. Ah, Senhor, eu vou te dizer. Em outras palavras, é uma mescla de eu falar de Deus e de eu falar com Deus. Então o Salmo 91, ele é tão poderoso para você pregar o Deus que você serve para os outros, como ele é poderoso para você pregar o Deus que você serve para você mesmo. Não é para mim pregar aqui para os irmãos. O Salmo 91, eu posso pregar para os irmãos, mas eu também posso pregar para mim. Em outras palavras, eu tomo o Salmo 91 como testemunho de vida e eu tomo o Salmo 91 como vida. Como testemunho, quando eu quero te falar quem é o meu Deus. Como vida, quando eu quero provar o meu Deus. Sabe, um dos capítulos mais profundos, mais gloriosos que temos. Então, o anjo, a intenção de Deus enviar os anjos é apenas para servir. Mas se você não estiver no esconderijo do Altíssimo, descansando, é provável que os anjos não te ajudem em nada. Deus não chegou e falou, ó, tá vendo aquela pessoa ali? Ó, aquela pessoa ali, você nunca pode largar ela. Então, de hoje em diante, você é o guarda-costa particular daquela pessoa ali. Tem gente que até prega isso. Não é verdade. Você vai ver aqui no Salmo 91 que os anjos, eles não aparecem aqui para cuidar dos homens. Ele aparece aqui para cuidar de quem está no esconderijo do Altíssimo. Porque se Deus resolvesse dar um anjo especificamente para você, em outras palavras, Deus era injusto. Por que Deus então deu um anjo para você e não deu lá para o seu vizinho? Por que Deus deu um anjo aqui para nós e não deu anjo para muitas pessoas ali na África? Que morreu de fome. Quem está morrendo de fome não pode ter um anjo do lado. Meu Deus do céu. Que é pedra mais terrível para derrubar do que a fome.
Então veja, a questão não é o anjo. A questão é o esconderijo do Altíssimo. Você quer ter a provisão do anjo? Esteja no esconderijo do Altíssimo. Fala isso para quem está sua fala. Quer ter a provisão do anjo? Esteja no esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Oh, o verso 12, ele diz que ele sustentará com a mão. Então ainda estou falando do anjo. O que é sustentar com as mãos? Ele nos dá ainda uma ideia mais elevada da vigilância dos anjos. Não só vigia para que nenhum mal nos sobrevenha, mas nos ampara nos nossos caminhos. Veja, pedras no caminho são inevitáveis. Pedras no caminho não podem ser removidas. Sempre haverá pedras no caminho. Onde é que o crente cai? Com as pedras do caminho. O que necessariamente seriam essas pedras? A nossa própria fraqueza. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não beber água, você morre. Se você não comer, você morre. Se você não ler e não orar e não se envolver com a vida de Deus, você morre. Pedra no caminho é a nossa própria fraqueza. Pedra no caminho é uma aspereza. Atitudes ásperas, destrutivas. Pedra no caminho são dificuldades. Há pessoas que abandonou o Senhor porque não aguentou e não suportou mais as dificuldades. Olha, eu não estou aqui para falar de dificuldade de ninguém. Nem se existe dificuldade grande, nem se existe dificuldade pequena, nem se a minha dificuldade é maior que a sua, nem se a minha dificuldade é menor que a sua. Não sei necessariamente identificar o que uma dificuldade pode fazer no coração de uma pessoa. Mas eu posso te falar com certeza, as dificuldades te derrubam. E se você não estiver nos caminhos firmados, no esconderijo do Altíssimo, elas vão te derrubar. São pedras no caminho. Dificuldades são pedras. Os espinhos no nosso redor são pedras no caminho. Tem pessoas que são espinhos. Tem dívidas que são espinhos. Tem bairros, vilas, países que são espinhos. Posso aprofundar um negócio aqui, nem é dia de ceia, mas eu quero aprofundar. Tem marido que é espinho. Tem esposa que é espinho. Tem filho que é espinho. A estupidez do nosso coração pode ser pedra no caminho. Somos estúpidos, irmãos, diante de Deus. Falamos tantas asneiras, coisas que não é verdade, coisas que nunca aconteceu. Acusamos pessoas o tempo todo. E a sutileza do maligno que arma muitas redes. Então, olha, são pedras. E como é que vence essas pedras? Eu vou te falar. Não temos condições de vencer a mínima das pedras. A menor das pedras no caminho nos derrubará. É por isso que a linguagem do salmista não é hiperbólica. Pastor, o que é isso? Não é uma hipérbole. Não é uma figura de linguagem. Ele não está falando uma figura num sentido figurado. Ele está falando num sentido real. Nós não podemos dar um passo sequer sem que anjos nos amparem. Não tem como. Agora, o que eu posso dizer ao que tropeça em meio a tão grande proteção divina? O que pode levar uma pessoa que tenha um anjo ou vários anjos te segurando com a mão? Eu queria que você imaginasse. Ergue suas duas mãos para o alto assim para você imaginar. Imagina agora
um anjo poderosíssimo segurando as suas duas mãos, assim, ó, num determinado tempo da sua vida e te levantando. Aí sinta-se levantado, assim, ó. Aí você olha para o chão, muitas pedras no caminho. E o anjo está voando com você. Está voando. E aí passando aquelas pedras. Aí o chão começa a ficar limpo de novo, sem pedra. Aí o anjo vai pousando lentamente. Aí te põe de novo no chão. Pode andar por mais um tempo, filho. Quando vier novas pedras, eu te ergo de novo. Oh, irmãos, isso é real. Agora, o que leva uma pessoa que tem essa provisão a cair? Que essas pedras que eu falei aqui e outras que eu não falei, derruba toda hora e todo dia. E em todo lugar. E derruba pastor, e derruba apóstolo, apostila, derruba tudo. Não perde um. Por que derruba? Por conta das nossas próprias falhas em seguir o nosso cabeça, Cristo Jesus. Aquele que anda e descanse e habita no esconderijo do Altíssimo não tropeçará em pedra alguma. Aquele que não está no esconderijo do Altíssimo já tropeçou e já está caído. Oh, irmãos, qual a sua posição hoje? Eu vou orar para Deus mandar um anjo. Não precisa. O anjo já está ali para servir no esconderijo do Altíssimo. Suponha que você mora numa casa muito protegida, com muros e com paredes poderosíssimas. E lá na rua está tendo um tiroteio terrível. Bala para todo lado e ninguém sabe quem está dando tiro. Se é polícia, se é ladrão, se é vizinho. Então eu sei que é bala. E bala que sobe, bala que desce. E você está lá dentro da sua casa. E aí vem uma palavra e fala, não saia de casa, está tendo um tiroteio lá fora. Mas de repente você fica ali um dia em casa, 2 dias em casa, 3 dias em casa, e aí você fala, eu sou do Senhor. Eu tenho um escudo, eu tenho um pavês e bloqueio, eu tenho um escudo. Aí você sai na rua. Eu tenho um escudo, eu sou do Senhor. Toma um monte de tiro e cai no chão. E fica lá baleado, sangrando e agonizando. Aí alguém fala, tá vendo? Essa pessoa é da igreja. Por que está caída aí sangrando? Porque Deus falou, filho, fica dentro da casa. Lá fora tem um tiroteio. Mas onde que ele quis ir? Lá fora. Deixa eu te falar, não precisa você orar para Deus mandar um anjo. Fica no esconderijo do Altíssimo. O anjo já está lá dentro. Só precisa disso. A parte 4. Para orarmos o Salmo 91, como nunca oramos antes. É a parte que fala da guerra espiritual inevitável. A guerra espiritual que não se evita. Porque tem gente que pensa que guerra espiritual é questão de escolha. Se eu liderar a célula, tenho muita guerra. Se eu não liderar, eu não tenho nenhuma guerra. Se eu sou pastor, minhas guerras são grandes demais. Mas se eu não for, não tem guerra. Isso não é verdade. A guerra é para todo ser vivo. E serve a Deus ou não. Agora veja. O verso 13 diz que andaremos sobre o leão e a áspide. Pisarás o leão e a áspide. Andar sobre. Ele já havia falado disso. Se você for pegar o leão, a áspide, e daqui a pouco o leãozinho com a serpente, é a mesma coisa das pedras. Mas aqui ele está especificando para uma outra questão. Então, quem é o leão e a áspide? É os tropeços de Satanás. Agora ele fala, então, que essas angústias virão. Nós vamos pisar no leão e na áspide em que momento? No momento em que nós sentirmos alguma diferença. Não está normal. Eu estou sentindo uma dor de cabeça estranha. Eu estou com um peso nas costas. Estou com uma dor de coluna. Não tem dor de coluna. Não, eu estou com um sono terrível que não passa. Não, mas olha, eu descanso e eu sempre estou achando que eu preciso descansar. Mas, nossa,
que eu tô com uma sensação assim que vai acontecer uma coisa ruim. E então você está andando sobre a cobra, sobre o leão. Você está andando num terreno perigosíssimo. Você está andando num terreno cercado por um mal que quer te atacar. Essa palavra áspide, ela é, no original, chacal. Chacal pode ser traduzido de 3 formas: serpente, cobra, leão e dragão. E nós sabemos que um dos nomes de Satanás é dragão. Então no verso 13, é como se ele estivesse falando: você está pisando sobre a áspide e o leão, e deve esmagar o leãozinho e o dragão. Uma coisa é pisar, outra coisa é esmagar. Por isso que ele fala: pisarás o leão e a áspide, calcarás o leãozinho e a serpente. Então o leão e a áspide, você pisa. O leãozinho e o dragão, você esmaga. Então, quando você pisa no leão e na áspide, chegou a guerra espiritual. Quando você começa a esmagar o leãozinho e o dragão, você está lutando a guerra espiritual. Aí o verso 14 fala: porquanto ele confiou em mim, eu o livrarei. Então, quem é que Deus vai livrar, irmãos? Repete comigo, fala: quem confiou. Olha para quem está do seu lado, isso é muito sério. Fala assim, ó: Deus vai livrar quem confia. Porque tem pessoa que entra na guerra e não é livre. Tem pessoa que entra na guerra e sai esmagado. Tem pessoa que entra na guerra e morre. Tem pessoa que entra na guerra e é destruído. Mas Deus livrará aquele que confia. Confiar é crer no nome de Deus. Confiar é ter o conhecimento de Deus. Quem que confia em Deus? Quem busca Deus sinceramente. Quem que confia em Deus? Quem aprende e crê nas promessas de Deus. Quem que confia em Deus? Quem dá honra para Deus. Se Deus não é digno de honra para você, na hora da guerra, Deus não vai te livrar. Porque você não confia. Agora, por que nós vamos pisar no leão, na cobra e esmagar o dragão e a serpente? Porque uma guerra espiritual é inevitável. Pastor, como que luta essa guerra? Como que vence essa guerra? O verso 15 diz: ele me invocará. Como que vence a guerra? Invocando ao Senhor. Talvez você pense que tem que ficar: diabo, 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 diabo. Você está entendendo? Às vezes vai te dar uma dor dos diabos. Não é assim. Ele me invocará. Veja que o contexto aqui é de guerra. O contexto aqui é de dragão. O contexto aqui é de serpente. Peraí, diabo, você mexeu com a pessoa errada. Sou eu aqui, o pastor. Não deve vir só a espada cortando assim, a cabeça caindo do lado, o corpo caindo do outro. A hora que o diabo vem, que a serpente vem, que o dragão vem, eu ajoelho e falo: Pai, meu Pai, eu estou em angústia. É o verso 15. Ele me invocará. Responder-lhe-ei na sua angústia. Quando é que você vai saber que você está em guerra? Quando você estiver angustiado. Como é que você vai vencer a guerra? Invocando o Senhor. Para quê? Te livrar da angústia. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia.
E depois, o que eu vou fazer? Quando eu responder na angústia dele, livrá-lo-ei e eu glorificarei. Eu vou te falar uma frase que parece jargão de crente, mas não é. Mas ela só serve para quem está no esconderijo do Altíssimo. Cada luta e guerra que acontecer na sua vida vai terminar com uma glória muito maior. Só pode crescer, avançar e fluir muito quem está debaixo de uma guerra grande. Porque o Senhor virá, te livrará e te glorificará. Se você é um crente, lavado, remido pelo sangue de Jesus, mas está um paraíso a sua vida de boa, não tem guerra nenhuma, não tem ataque nenhuma, tem algum problema no seu cristianismo. Porque cristianismo genuíno e verdadeiro afronta a cobra, a serpente, o leãozinho e o dragão. Mas se você está debaixo de luta, de tribulação, de dores, no esconderijo do Altíssimo, você o invocará, ele te livrará e te glorificará. Você quer sair glorificado diante de um tempo ruim? Invoca o Senhor em todo o seu tempo. Meu Deus, essa lição nós temos que aprender. O Senhor não isenta crente de angústia. O Senhor não isenta crente de constrangimento. Mas outra lição nós temos que aprender. O Senhor nunca termina a angústia de um crente sem encher ele de glória. Vai encher de glória. E como é que ele enche de glória? Cumprindo o verso 16. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oh! Saciá-lo-ei, ele vai glorificar, ele vai pôr a ele em você, a glória dele fará proezas através de você, e quem só via a luta e a angústia e o choro na sua face, agora verá a glória, o brilho e o testemunho das conquistas, e ele vai te saciar, não vai ser um pouquinho, não vai ser um dia, vai ser por muito tempo, vai ser com longevidade, a luta não será eterna na sua vida, ela terminará e levantará um tempo de glória, de conquista, de sucesso, de honra, que durará um bom tempo. Aí depois vem uma guerra nova para você crescer mais ainda, de guerra em guerra, nós vamos chegar de glória em glória. Oh, se coloque em pé. Eu fiz aqui uma tabela, mas eu acho que ela vai ficar pequena para você. Aí, mas eu vou